Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Quero dizer que estou muito feliz e contente de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Eu quero estar agradecendo aqui, o espaço que foi concedido pelo pastor Gilmar para nós podermos estar estudando um pouco da palavra de Deus, Que nesses dias em que nós estamos afastados de um outro, nós podemos, por intermédio, da palavra de Deus, alimentar nossa alma, Hoje nós estamos com a lição 2, que tem o tema A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo, Para os irmãos que não sabem, a palavra sublimidade significa qualidade do que é perfeito e excelente, E nós sabemos que as bênçãos de Deus, elas têm qualidade, elas são perfeitas e elas também são excelentes para as nossas vidas. A seguir nós vamos ler o texto áureo, depois a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Essa é a verdade prática. Leitura bíblica em classe. Para os irmãos que não possuem a revista da escola bíblica, a leitura em classe se encontra em Efésios capítulo 1, do seu versículo 3, do seu versículo 4, do 9 ao 14. Versículo 3 diz assim: Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo-se predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, e em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. E agora nós vamos entrar na introdução, Você irmão ou irmã que tem a sua revista, que você venha acompanhar aí da sua casa, do seu lar, a seguir a introdução e os demais tópicos e subtópicos. A introdução diz assim: Nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação à humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Essa lição maravilhosa, em que temos nesta manhã, onde aqui nós vamos tratar um pouco sobre as bênçãos espirituais de Deus para nossas vidas, Nós sabemos que essas bênçãos, elas são de grande valia para nós, E nessa introdução, o apóstolo Paulo, fortemente agradecido a Deus por todas as bênçãos, por todas as coisas reveladas a ele se mostra profundamente agradecido na escrita da sua carta, e juntamente ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade para com todos os pecadores. E nós devemos todos os dias da nossa vida louvar e glorificar a Deus por essa misericórdia
para conosco, porque afinal nós somos sim filho de Deus, mas nós também somos falhos e pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. É válido lembrar que nós, sem a misericórdia de Deus, sem a graça e sem a bondade de Deus, nós não somos nada. A seguir a lição. Primeiro tópico. O título diz assim: a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então nós sabemos que nós éramos filhos da ira, nós estávamos debaixo do pecado, nós andávamos segundo o curso do pecado, nós estávamos sujeitos à condenação eterna, à morte eterna, né? Mas Deus, por intermédio da sua graça, por intermédio da sua misericórdia, da sua bondade, Ele se compadece de mim e se compadece de você. Ele se compadece da humanidade no sentido universal. Então Ele toma o seu Filho, o único, unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele envia a essa terra. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo carrega sobre si os nossos pecados. E lá no Calvário, naquela cruz, naquele momento, Ele cumpre a missão com a sua morte e o derramamento do teu sangue. Naquele momento, no derramamento do sangue de Cristo, naquele momento, diante da morte do Filho de Deus, todo o pecado da humanidade naquele momento é perdoado. E a humanidade que uma vez caída em Adão e nos seus delitos e pecados é reconciliado ao Pai novamente, por intermédio da morte de Cristo. E isso é maravilhoso, e isso é valioso para nós. E nós devemos ver isso como algo maravilhoso, como algo tremendo para a nossa vida. Algo que tem que marcar, né, na nossa vida, na nossa caminhada e jornada cristã, né? Que todos os dias nós venhamos ao acordar, ao levantar, refletir um pouco sobre essa bondade grande do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro subtópico, a doxologia. Após expor o versículo de abertura da epístola, que está no capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência do texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, que está no seu capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Ele começa a frase: bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, do versículo 6, ou para louvor de sua glória, do versículo 12 e 14, aquele a qual devemos adorar. Está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então nós vemos aqui que no subtópico 1, nós vemos aqui a gratidão e a expressão, né, em que Paulo ele usa para agradecer a Deus na sua escrita da sua carta. Aqui no capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 ao versículo 14, aqui Paulo ele vai agradecer a Deus, ele vai adorar a Deus por todos os feitos do Senhor, por todas as misericórdias, por todas as bênçãos espirituais da parte do Senhor para conosco, né? E Paulo, por intermédio dessa expressão de ser grato a Deus por todas as bênçãos, ele nos passa uma mensagem, né? E a mensagem que Paulo nos passa também é de reconhecer a Deus e adorar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida e por tudo que Ele ainda há de fazer, né? Embora muitas das vezes, né, nós somos falhos em não sermos gratos a Deus, em não reconhecer as coisas maravilhosas em que Deus tem feito por nós, este é o motivo
grande em que nós devemos agradecer a Deus, porque aqui o agradecimento de Paulo não é por uma bênção material, não é por uma coisa supérflua, uma coisa banal, mas o agradecimento de Paulo, o tributo ao Eterno e as suas muitas bênçãos não são bênçãos materiais, coisas passageiras, coisas que vão ficar por aqui, mas Paulo é claro em dizer bênçãos espirituais que são concedidas da parte de Deus aos homens. O subtópico 2 diz assim: as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas ao longo da passagem, que está em Efésios capítulo 1, do 13 ao 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Então aqui no subtópico 2, nós vamos ter aqui 7 bênçãos da parte de Deus para o homem. Essas bênçãos são bênçãos espirituais. A primeira bênção da parte de Deus para os homens é: Deus nos elegeu para sermos santos, que está no capítulo 1 e no versículo 4, né? Então Deus nos elege para sermos santos, né? E nós devemos olhar isso com os bons olhos, como uma dádiva de Deus para nossas vidas. Muitos consideram, né, o fato de nós sermos eleitos para sermos santos como um peso, como um fardo, né? Ser santo é difícil, a situação em que nós estamos vivendo é difícil se santificar, é difícil se manter santo na presença de Deus, é difícil exercer essa santidade neste mundo caído, não tem como, não tem condição, né? Mas nós temos que entender que isso não foi um fardo, né? Não foi uma carga maior da parte de Deus para nós, porque o fato de nós sermos eleitos como santo tem um significado precioso. Aquele que é santo significa ser separado, então significa que eu e você somos separados, somos luz, somos a diferença nesse mundo. Por isso sim, há-se um motivo maior para nós se preservarmos santos na presença do Senhor. A segunda bênção da parte do Senhor para nós está em Efésios, no seu capítulo 1 e no seu versículo 4, que diz assim: predestinou-nos para sermos filhos. Então nós vemos aqui a segunda bênção da parte de Deus para nós, no capítulo 1 e no versículo 4. Deus nos predestinou para sermos filhos. Então nós não somos uma criatura, nós somos filhos de Deus, porque o ímpio sim, né, é considerado a criatura, né? Porque há uma diferença entre o ímpio e há uma diferença entre o cristão. Aquele que aceitou Jesus, aquele que aceitou o Evangelho, aquele que procurou, né, abrir o coração para ser transformado, para ser regenerado pelo Espírito Santo, este sim pode ser nomeado como filho de Deus. Mas o ímpio, que nega o Evangelho, que vive uma vida dissoluta de pecado, este é classificado como a criatura de Deus. E não tem ele o título de filho. Mas eu e você temos a preciosidade de sermos declarados à luz da palavra de Deus como filho de Deus. A terceira bênção da parte de Deus para nós, que está no capítulo 1 e no versículo 5, e diz assim: nos fez agradáveis para si. E isso é um detalhe muito importante em que nós devemos refletir. O homem sem Deus, o homem que vive no pecado, o homem que ama o pecado, o homem que ama esse mundo, de maneira nenhuma ele pode ser agradável a Deus. Mas o homem que anda em retidão, o homem que anda em obediência, o homem que teme a Deus, este sim
é agradável a Deus. E eu e você somos agradáveis a Deus, porque eu e você tememos, obedecemos a palavra de Deus. Então essa é também uma das bênçãos espirituais da parte de Deus para nossas vidas. E no capítulo 1 e no versículo 6, outra bênção da parte de Deus para nossas vidas, que diz assim: remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Então nós somos remidos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E ainda no capítulo 1 e no versículo 7 de Efésios, outra bênção da parte de Deus para nós: acolheu-nos por sua vontade redentora. Então nós sabemos que não foi algo por mérito nosso ou por nós mesmos, mas foi algo que emana da parte de Deus, que veio da parte de Deus. E isto é muito precioso, é de grande valia para a nossa vida. Outra bênção da parte de Deus, que é muito importante por sinal: revelou-nos a palavra da verdade. E uma coisa é certa: será que nós poderíamos conhecer a Deus, toda a sua graça, toda a sua bondade, toda a soberania, sem conhecer a palavra de Deus? Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente o homem possuindo o conhecimento da verdade é que pode ser liberto pelos seus pecados. Somente o homem possuindo o conhecimento da verdade, ele pode andar pelo caminho certo, pelo caminho da luz. Somente o homem tendo conhecimento da palavra, somente este pode ter conhecimento mais e mais de Deus. Se o ser humano não tem contentamento em ler, em meditar na palavra de Deus, ele não pode jamais conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Então vejamos só a importância de meditar, de refletir a palavra de Deus. Na medida que o cristão medita na palavra de Deus, na medida em que o cristão ele tem contentamento em estar sempre lendo a palavra de Deus, cada dia mais, além de ele estruturar a sua fé em Cristo Jesus, ele conhece mais e mais das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Então todo homem, toda mulher, no exato momento em que ele entrega sua vida a Jesus, Deus sela com seu Espírito Santo. Ou seja, isso significa uma marca que irá ficar por toda a vida, por toda a existência do ser humano na face da terra. Todos os dias da sua vida ele irá lembrar desse exato momento em que ele se entregou. Isto sim é o selo da promessa, é o selo do Espírito Santo. Está tarimbado, está marcado pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa o selo da promessa. E ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho que realizou e do Espírito Santo que garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. O terceiro subtópico diz assim: a nova condição. Então nós vamos falar um pouco sobre essa nova condição. E diz assim: a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Então é válido lembrar
que essa experiência ela é somente ortogada e concedida para aqueles que estão em Cristo, ou seja, o ímpio de maneira nenhuma ele pode ser participante dessas bênçãos e dessa grandiosidade de Deus para nós. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizado pelo pecado. Deste modo não andamos mais em trevas, mas como os filhos da luz, que está em Romanos 5, no seu versículo 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindo dessa redenção. Amém? Vamos entrar aqui agora no subtópico 2, que tem o título Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado o mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. Então é válido lembrar que tudo que Cristo fez, que tudo em que Ele realizou, tudo é para a sua glória, tudo é para o seu louvor. Nós devemos olhar para a obra redentora, para a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, para o seu derramamento de sangue, para o seu sacrifício ali, para o seu sofrimento ali, olhar para tudo aquilo, refletir sobre tudo aquilo e entender que nós devemos louvar a Deus, que nós devemos enaltecer o nome de Deus por tudo em que Ele realizou, porque se aquela obra não tivesse acontecido, porque se não tivesse concluído aquela missão, nós de maneira nenhuma poderíamos estar aqui, tanto eu como professor dando aula, como você, amado irmão e amada irmã, que está aí do outro lado ouvindo neste momento. Então nós devemos por todo momento olhar para isto e render glória e adoração ao nome do Senhor. Primeiro subtópico do primeiro tópico tem o título assim: A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que está no capítulo 1, no versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, que está em Colossenses, no seu capítulo 1 e no seu versículo 26. Essa verdade diz a respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, que está em João 3:16. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia, que tem como referência Romanos, no seu capítulo 9, no seu versículo 15, no seu versículo 16. E nós temos que entender que tudo isso que foi feito não foi pela nossa vontade, mas foi por vontade própria do Pai, Foi por livre e espontânea vontade, essa obra toda realizada, e toda essa maravilha que aconteceu, foi de livre e espontânea vontade do Pai. A sua vontade foi executada conforme seu desígnio. Então, vale afirmar que a sua vontade ela foi executada conforme o seu desígnio, ou seja, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Então isso é válido lembrar e tem como referência Colossenses capítulo 1 e versículo 16 e 20. Segundo subtópico do segundo tópico, que diz assim: a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, o foco aqui da revelação desse plano divino é fazer convergir todas as coisas em Cristo, ou seja, tudo é para Ele e tudo é para a glória dele. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo e para Cristo, e o que subsiste em Cristo,
que está em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que está também em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 2 e 3. E implica dizer que todo o universo, céus e terras, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo, que tem como referência Romanos 14, 1 e 2 e Coríntios 10 e 15. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada e completamente em Cristo. E essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos. Então nós não podemos vincular de maneira nenhuma uma coisa à outra, de chegar a um ponto de cair na besteira de entender que no fim todos serão salvos. A verdade é uma só, que só será salvo aquele que aceitou o Evangelho, aquele que se converteu a Cristo e aquele que permaneceu firme, obediente e temente à palavra de Deus até o fim, ou seja, da sua morte ou até quando Cristo voltar no arrebatamento. Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Ou seja, tudo vai decorrer conforme o projeto de Deus, conforme o desígnio de Deus, conforme o querer de Deus. Cristo é a cabeça da igreja e também a cabeça do universo, que está no seu capítulo 1, no seu versículo 21 e 23. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos, que está no seu capítulo 1, no seu versículo 10. Aqui a palavra grega para tempos não é chronos, que traz uma ideia de cronologia mais kairos. Para quem não sabe, kairos significa o tempo de Deus, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para todas as coisas, estejam sobre o domínio de Cristo, que tem como referência Atos capítulo 1 e versículo 7. O terceiro subtópico, o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então nós mesmos sabemos que tanto judeus como nós que somos classificados como gentios, ambos todos, tanto um grupo como o outro, fazem parte da promessa. Então aqui Paulo ele troca aqui o pronome nós, ele e os judeus, ou seja, então tinha ele e os judeus, como ele mesmo classifica nós, ele e os judeus, e ele troca ele e os judeus para também vós e os gentios, indicando que todos em Cristo, crentes, ambos são povos herdeiros da promessa. Que promessa é essa? A promessa da salvação em Cristo Jesus. Então, tanto judeus como gentios fazem parte dessa promessa preciosa, prometida pelo nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar a outros e fazer o mesmo. Então não adianta só consistir em palavras e ações, mas nós temos que fazer essa obra, esse conhecimento sobre essa obra, essa grandiosidade avançar, isso ser levado para outras pessoas, para que eles também desfrutem dessas coisas maravilhosas, para que eles também conheçam essas coisas maravilhosas. A seguinte lição diz assim: por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então nada que nós fazemos, de maneira nenhuma, pode ser para nós ou para a nossa vontade. Então o que o escritor na revista está dizendo? Que tudo que fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória.
Então, se algo que é feito não é feito para a glória de Deus e de acordo com a vontade de Deus, então nós não podemos dizer que de maneira nenhuma o que nós estamos fazendo, o que nós estamos prestando é para Deus, né? E nós devemos entender então este princípio. Às vezes para alguns é difícil entender. Nós não podemos fazer o que nós queremos, nós não podemos fazer o que nós pensamos. Mas uma coisa é certa, todo aquele que fazem as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, tudo aquilo que faz aquilo para culminar na glória de Deus, este é bem-sucedido. Bem-sucedido é você que faz e que obedece à palavra de Deus, porque você é bem-sucedido e será bem-sucedido na sua caminhada cristã. O terceiro tópico diz assim: o Espírito Santo e o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel do plano de salvação idealizado por Deus Pai. E o primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim: o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, que está em Tito, capítulo 3, do versículos 5 e 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade, de posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica aos que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Então o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele testifica cada um se este é filho de Deus ou não é filho de Deus, né? E eu creio que nesta manhã, eu e você, nós somos nomeados, nós somos conhecidos como os filhos de Deus. E o maligno não lhe toca. Então, além de nós sermos nomeados como filho de Deus, nós também temos uma proteção de Deus, de forma que o maligno não lhe toca, nem a mim e nem a você, nem a mim e nem a sua família. Então, se nós tememos, se nós obedecemos, se nós somos filhos de Deus, nós temos a proteção divina de Deus. O ímpio não tem essa proteção. Por quê? Primeiro detalhe, como eu disse no início da lição, o ímpio não é considerado filho de Deus, mas a criatura. E se o ímpio não é considerado filho de Deus, mas a criatura, não pode ele de maneira nenhuma ter essa proteção que eu e você temos, de modo que o maligno não lhe toca, nem a mim e nem a você. Por quê? Porque nós somos filho de Deus. E aquele que é filho de Deus tem a proteção de Pai. E quem é o nosso Pai? O nosso próprio Deus, né? Mas o ímpio não pode ter esse privilégio. Então é uma coisa especial em que nós temos que olhar isso e ver a preciosidade, não com olhar raso, né? Mas olhar isso com profundidade, né? E ver isso como algo maravilhoso e precioso da parte de Deus para as nossas vidas. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. Então, a terceira pessoa da Trindade é conhecida como Espírito Santo de Deus, e esta tem a funcionalidade de regenerar o homem, de purificar e de santificar o homem de todo o seu pecado. Então, o Espírito Santo ele tem essa missão especial de regenerar, de purificar e de santificar o pecador. E tem mais. Na seguinte lição nós iremos ver. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Além de o Espírito Santo regenerar, purificar e santificar o pecador, ele também tem a função de convencer o ser humano do pecado. Então o Espírito Santo é ele que entra no coração do homem. É ele que traz a consciência do homem dos seus pecados, dos seus erros, dos seus delitos. E é ele também
que faz o homem entender a justiça, ou seja, as coisas certas. E é ele também que faz o homem ter a ciência do juízo, do fim de todas as coisas, da salvação. E isso é maravilhoso. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, também o Espírito Santo tem outra funcionalidade, que é produzir dentro do crente, o verdadeiro relacionamento com Deus. Então, o Espírito Santo tem essas funcionalidades, e que são funcionalidades somente outorgadas e conferidas ao Espírito Santo, que é coisa maravilhosa da parte de Deus. Segundo subtópico do terceiro tópico, diz assim: o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela, que está no capítulo 1 e no versículo 14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar preços ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é depósito que garante a nossa herança em Cristo, que está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Ou seja, o que o escritor quer dizer? Que todo aquele que tem o selo do Espírito Santo, todo aquele que tem a marca do Espírito Santo, este também tem a sua salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Ou seja, o que o escritor quer dizer? Se nós temos o selo, se nós temos essa marca, se nós agora estamos vivendo em obediência à palavra de Deus, mas se amanhã eu e você viermos a desviar dos preceitos do Senhor, abandonar os preceitos do Senhor e a obediência e o seu temor à sua palavra e voltar para o mundo, é bem certo dizer uma coisa, que nós iremos perder a nossa salvação. Então é isso que o escritor quer dizer. Por mais que nós possuirmos esse selo do Espírito Santo que nos garante a salvação, mesmo diante desse detalhe, é válido lembrar que se nós desprezar e se nós deixarmos esses preceitos e viver uma vida conforme nós levávamos antes, de pecado, uma vida dissoluta, nos erros e nos delitos errôneos, é bem certo que nós iremos perder a nossa salvação. Amém? E é isso que o escritor nos enfatiza, para que não haja nenhuma sombra de dúvida na cabeça dos irmãos. Independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo e que permanecem fiéis, que está de acordo com Mateus 24 e 13. E assim nós terminamos a lição, e eu quero agradecer aos irmãos, e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, e que nessa manhã você venha ser enriquecido por essa palavra, por essa lição, que tem cujo tratar das bênçãos espirituais. Não estamos falando de nenhuma coisa material, de nenhuma coisa passageira, mas nós estamos falando de uma coisa que é longínqua na nossa vida e de uma coisa que é de suma importância. As bênçãos de Deus para as nossas vidas são elas que nos faz permanecer, continuar confiando, continuar acreditando mais e mais no Senhor. A conclusão diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado
E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família nesta manhã. Amém.